Olá a todos, eu sou Renato Cimbalista, coordeno o grupo de pesquisa Lugares de Memória e Consciência, um grupo que trabalha com os lugares de memória difícil, traumática, disputada e controversa nas nossas cidades. Nos últimos tempos, nós temos visto um debate acalorado a respeito dos monumentos no espaço público das nossas cidades, não só no Brasil, mas em todo o mundo, revoltas sociais contra monumentos que destacam figuras ligadas à supremacia branca, escravização. No caso do Brasil, no caso de São Paulo específico, esse debate ele tem se voltado sobre a figura dos bandeirantes, os monumentos que recheiam nossas cidades no estado de São Paulo, que destacam figuras que são vistas por movimentos sociais ligados a grupos indígenas como ligados à supremacia branca, genocídio, extermínio, subjugação de grupos indígenas, e esses monumentos, eles, segundo esses grupos sociais, eles merecem ser destruídos. Gostaria de falar sobre este debate, que a gente vai chegar a um lugar mais democrático e mais plural nas nossas cidades se a gente conseguir compreender que o debate é feito de pelo menos duas escalas, duas esferas e duas instâncias. Em primeiro lugar, a escala e a esfera dos movimentos sociais que se sentem agredidos, ofendidos, humilhados pela presença no espaço público das nossas cidades, em lugares de grande destaque, de personalidades que são ligados à sua própria escravização, sua própria subjugação e o seu próprio extermínio e o próprio genocídio indígena. Esses movimentos sociais, eles podem chegar a situações extremas, como a situação de não apenas agredir, mas destruir mesmo, de remover alguns monumentos de seus pedestais, dos lugares de destaque nos seus espaços públicos. Do meu ponto de vista, não cabe a nós, que não fazemos parte desses grupos, julgar a atuação e a incidência e a capacidade de agência desses movimentos sociais. Se eles forem capazes de destruir monumentos e se eles decidirem que alguns desses monumentos eles não podem coexistir com a sua própria humanidade, eles têm o direito de incidir, de fazer manifestações e, no limite, de destruir esses monumentos. Não me vejo na situação de julgar essas atuações, mas eu me vejo sim na situação de ler e de interpretar. Uma vez que algum monumento seja agredido ou destruído, nós que estamos fora desses movimentos sociais temos a capacidade de atribuir significado a esses movimentos de destruição, esses movimentos de questionamento, esses movimentos que dizem, olha, é incompatível com a nossa humanidade, é incompatível com a nossa história ter essas pessoas em graus de destaques tão grandes nos nossos espaços públicos. Eu gostaria de chamar a atenção para um outro nível de discussões, de debates que são muito relevantes, tão relevantes quanto a agência desses movimentos sociais, que é a atuação do poder público. O poder público tem um conjunto de responsabilidades sobre esses monumentos, ele tem um conjunto de responsabilidades sobre os lugares que damos de destaques às nossas personalidades da nossa história, destaques positivos e destaques negativos, lugares de maior e de menor invisibilidade. E o poder público tem também um conjunto de impossibilidades. O poder público ele não pode mimetizar a atuação dos movimentos sociais e destruir um monumento. O funcionário público, o órgão público que fizer esses atos, ele pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente, e essa responsabilidade recai sobre a pessoa física do gestor público. Mas o poder público ele tem a possibilidade de problematizar, ele tem a possibilidade de fazer uma curadoria, de remover, de colocar em outros lugares, de colocar em arquivos mortos, em museus, ressignificar, colocar placas, sinalizações, dar novos significados, colocar em curso processos democráticos de debate a respeito destes monumentos, do lugar certo ou errado para esses monumentos, e o poder público já está
suficientemente avisado e alertado que ele precisa, com urgência, colocar em curso um processo intenso e profundo de problematização desses monumentos das nossas cidades. Porque se ele não fizer, fatalmente nós vamos ter as soluções mais agressivas, as soluções mais violentas de destruição desses monumentos. E, do meu ponto de vista, a sociedade ela pode fazer melhor, o Estado pode fazer melhor, ele pode encaminhar processos que são democráticos em que o desfecho desses episódios não seja necessariamente a destruição. Obrigado e fiquem todos seguros nas suas casas.